Pessoal, mais um vídeo do professor Eloy trabalhando com o tema conjuntos numéricos, Escola Municipal Vicente Vieira Garuva, Santa Catarina, Brasil. Bom, nós temos o conjunto dos números naturais. Você imagina toda a gama de números existente. Então, impossível imaginar todos eles, mas nós podemos classificá-los. Então, nós temos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N maiúscula e é composto dos seguintes números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua rumo ao infinito positivo. Ok? Esse é o conjunto dos números naturais. Do 0 para frente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, continua infinito. Nós temos também a outra clássica dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, ele engloba os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continua, mas também ele vai pegar os números negativos da mesma proporção. Então, o que seria o inverso dos positivos, vai pegar também agora os negativos, ele engloba para ele. Então, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e continua rumo ao infinito negativo. Né? Os números inteiros, então, ele também pega os números naturais e acrescenta para ele os números negativos. Próxima classe, dos conjuntos dos números racionais. Ele é representado pela letra Q. Letra Q. E ele é composto dos seguintes números. Bom, o conjunto dos números racionais, ele pega os números naturais para ele pega os números inteiros, tá? Ele pega para ele. Mas também acrescenta as frações, as dízimas periódicas. Dízimas periódicas são aqueles números que ficam se repetindo, né? Após a vírgula, após a casa decimal, ele fica se repetindo, tem uma certa frequência. Forma decimal, ou seja, os números com vírgula, né? Então, ele pega bastante números para ele. Bom, um exemplo: 1,3333333 continua infinitamente. As dízimas periódicas, ele pega, um exemplo, menos 0,32, ou devendo 32 centavos, que é a forma decimal exata. Ele pega também, tipo, 7/5, que é as frações, ele pega para ele. Tá? Beleza? Próximo, nós temos o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I maiúscula. Os irracionais é aqueles que não são racionais. Ele contém todos os números decimais não exatos e não periódicos. Ou seja, são números com vírgula, são números decimais, só que depois as suas casas decimais, ela não tem uma certa frequência, ela não segue um sistema padrão e não é possível transformar em fração este número. Então, um exemplo assim, 0,34, 52, 37, continua, mas não sabemos qual que é o próximo número, ele não tem uma certa frequência. Outro exemplo, menos 0,1258, 73, 36, 9 e não se sabe qual que continua. Próximo, o número π, 3,14 e continua, usado bastante em cálculos de circunferências. Próximo, raízes quadradas não exatas. Um exemplo, raiz quadrada do 5. Ele é um número decimal, mas que não tem, a gente não consegue saber qual é a frequência. Então, é algum dos exemplos dos números irracionais. Irracionais é aquilo que não é racional.
Beleza? Exemplo. Verifique e complete corretamente com os símbolos pertence ou não pertence. Exemplo. O menos 7. Ele pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais, o N? Bom, como a gente já viu anteriormente, o conjunto dos números naturais, ele é composto dos números do 0 para frente. 0, 1, 2, 3, 4, continua. E a pergunta ali é, o menos 7, ele pertence ou não pertence aos naturais? Bom, o menos 7 ele não se encaixa ali, porque os naturais ele é só os positivos. E o 7 é negativo, portanto, nós devemos preencher com não pertence. Ele não é natural. Próximo, 0,2. Ele pertence ou não pertence ao conjunto dos inteiros? Bom, como a gente viu, o conjunto dos números inteiros, ele engloba os positivos e os negativos infinitamente. Então, ele tem ali, 0, 1, 2, 3 positivo, 0, 1, 2, 3 negativo e continua rumo ao infinito. E o exercício está pedindo 0,2. 0,2. Então, ele não se encaixa ali, porque 0,2 ele estaria entre 0 e 1. Então, ele não admite, ele não aceita esse número decimal 0,2. Então, ele não pertence, não é 0,2, não é no conjunto dos inteiros. Próximo exemplo, 3/5. 3/5, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos racionais? O conjunto quê? Conjunto racionais. Bom, relembrando, o conjunto dos racionais ele engloba os números naturais, os números inteiros, as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Bom, então, nós temos ali 3/5, ele é uma fração. Ele é uma fração, portanto, ele pertence ao conjunto dos racionais. Beleza? Valeu, galera!